Eu queria que você abrisse no capítulo 30 de Gênesis, versículos 37 a 43 eu vou ler. Lembrando que nós tivemos também culto de jovens aqui ontem, né? Um enjoado. Quem teve aqui ontem? Pode falar amém. Isso. Foi uma bênção, sim ou não? Eu tive notícias que foi uma bênção, pela graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jacó tomou varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano. Tem algumas versões que diz de aveleira e de álamo. E descartando nelas riscas brancas, deixou à vista o branco que nelas havia. E pôs as varas que havia descascado em frente dos rebanhos, dos coxos, isso é, nos bebedouros onde os rebanhos bebiam. E eles acasalavam quando vinham beber. Os rebanhos acasalavam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros, mas fez o restante dos rebanhos olhar para os listrados, e para todos os escuros no rebanho de Labão. E pôs seu rebanho à parte, separando-o do rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes acasalavam, Jacó punha as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que acasalassem diante das varas. Mas não as punha quando o rebanho era fraco. Assim as fracas ficavam para Labão e as fortes para Jacó. E o homem enriqueceu muito e veio a possuir grandes rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Até aqui. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Qual é a igreja que você está buscando viver? A de Labão ou a de Jacó? Agora fala com voz de crente tudo isso que eu te pedi para você falar. Qual é a igreja? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Qual é a igreja que você está buscando viver? A de Labão ou a de Jacó? Percebam, eu vou fazer em rápidas palavras aqui uma menção acerca desse texto. Você deve conhecer de cor e salteado qual foi a história de Labão e de Jacó. Jacó, por mando do seu pai Isaac, vai até a terra de Labão, e ali chegando, seu tio Labão, na verdade, chegando naquela terra, ele conhece Raquel e começa um trabalho para poder conquistar Raquel, porque Labão diz, você pode fique aqui conosco. Ele fala, então eu vou trabalhar 7 anos para conquistar a minha amada Raquel. Trabalhou 7 anos, quando terminou ele falou, eu quero casar com Raquel, já formei o tempo necessário. E aí então na noite de núpcias ele, sei lá se ele estava meio gorosado, alguma coisa do gênero, vai e se deita com a filha mais velha de Labão, a irmã de Raquel, chamada Leia. E ali então, eles se deitam, e ali ele descobre no outro dia, quando ele olha, o que é isso? Quem está do meu lado? E ele descobre então que ele gastou 7 anos pela pessoa errada. Ele reivindica então a sua parte, e aí o pai Labão diz, mas espera, você não sabe que a nossa tradição é primeiro casar a mais velha? Você casou segundo a nossa tradição. Talvez Jacó passou 7 anos só trabalhando, que não dava nem tempo de conhecer a tradição do local. Porque é impossível uma pessoa ficar 7 anos, todos os dias ali, convivendo com aquela nação, e não entender que ele ia casar com a mais velha, sim ou não? É bem complicado de entender um negócio desse, mas aconteceu. Passados então esse tempo, ele vai, conversa, Labão fala, então se você quer casar com Raquel, fique mais 7 anos com ela, trabalhando. E aí ele então, casado com Leia, trabalhou mais 7 anos para poder conquistar a Raquel. Passados esses 7 anos então, 14 anos de trabalho, conquistou então realmente a sua mulher amada. Veio aos seus braços Raquel, casa-se, por mais 6 anos ele trabalha para poder sair e viver a sua vida. Então por 20 anos ele trabalhou e ali ele buscou a sua independência. Em um determinado momento então ele diz, Labão, perceba uma coisa, está na hora de eu ir embora. Eu já enriqueci você, trabalhei, fui honesto contigo, fiz o que tinha que fazer, você já me enganou, mas tudo bem, já não vou nem colocar isso na nossa conversa, mas o problema é o seguinte, eu preciso ir embora, eu preciso tocar meu rumo, eu preciso viver minha vida, eu tenho filhos, a coisa está crescendo, já tenho 2 mulheres, uma já é difícil, imagine 2 para sustentar, é complicado o negócio. Então como é que nós vamos fazer? Ele falou, então, o que você quer? E ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ter uma estratégia aqui, na minha interpretação,
na minha ilustração. Eu vou pedir para Deus uma estratégia. E aí assim, toda ovelhinha que nascer malhada, salpicadinha, ela vai ser minha. E toda que nascer com uma cor só é sua, pode ser assim. É evidente que Labão, sabendo que isso era quase impossível, falou, claro, fica tranquilo. Ou seja, vou enriquecer mais e você vai ficar pobre. Só que ele teve uma ideia. Ele pegou, debaixo da direção de Deus, segundo o texto que nós lemos, varas verdes, de 3 tipos diferentes. Colocou na frente do bebedouro. E quando aquelas ovelhas, aqueles cordeiros começavam a se procriar, eles olhavam para aquelas varas que estavam descascadas, com o branco no fundo. E para o milagre de Deus, nasciam ovelhas, a geração daquela procriação eram ovelhas malhadas, salpicadas, listradas. Eu pergunto a você, você já viu alguma ovelhinha malhada? Tu já viu, pastor Alfredo, na tua vida toda? Malhadinha, listradinha, que nem uma zebra? Ninguém viu. Talvez fosse só para Jacó aquilo, mas aconteceu. E eu quero já aplicar essa mensagem para a tua vida. Tem estratégia de Deus para você alcançar os seus objetivos. Tem estratégia de Deus para você conseguir aquilo que você almeja. Pastor, mas faz tanto tempo, e eu estou dizendo de alguém que teve que ficar 20 anos trabalhando, buscando um ideal, para que depois de 20 anos a estratégia viesse sobre ele, para que ele pudesse sair próspero daquele lugar, abençoado daquele lugar, e tocar a sua vida segundo a vontade de Deus. Ei, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você estiver debaixo da vontade de Deus, pode esperar que vai nascer ovelhinha listrada, manchada, salpicada. E se é só para você, vai ser só para você ser abençoado. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Agora a pergunta é, qual é a igreja que você quer viver? A igreja de Labão ou a igreja de Jacó? Porque às vezes nós estamos tão vinculados na igreja de Labão, e hoje, infelizmente, a igreja brasileira é uma igreja de Labão. É uma igreja superficial, uma igreja que só busca se aproveitar do Senhor. O que Deus pode me dar? E se Ele me der alguma coisa, eu quero esse Deus. Agora, se Ele não me der nada, eu não quero. Outro dia eu recebi um abraço de um visitante, disse assim, pastor, eu pensei na minha vida que eu nunca ouvi, eu ia sair de uma igreja evangélica com alguém pregando sobre salvação, sobre arrependimento. Porque todo lugar que eu vou, Deus vai me dar carro, casa, vai me dar ouro, vai me dar dólar, vai me dar tudo. E eu saio daqui hoje debaixo de uma palavra de arrependimento. Eu falei, querida, eu vou dizer uma coisa para você, não é por isso. Você vai receber carro, casa, você vai receber ouro, dólar, mas o importante é que você se arrependa na presença do Senhor. Sabe, às vezes a gente está buscando igrejas de Labão. Para Labão, uma igreja comum qual era? A igreja que prosperava. Ou é aqui que Jacó pode me dar de benefício? É isso que eu quero. Vai ter que trabalhar mais 7 anos, ótimo. Vão ser mais 7 anos de um grande obreiro, de um grande trabalhador, me enriquecendo. Vai ficar mais 6 anos, ótimo. E até na estratégia final, ele pensou que ia ter vantagem. Meu irmão, mas eu vou dizer uma coisa. Uma hora Deus começa a se movimentar a seu favor. 7, 14, mais 6, e de não, chega, vou dar um basta. Vai começar a nascer listradinha, vai começar a nascer malhadinha, e você vai viver a bênção que eu tenho para você. A igreja de Jacó era uma igreja do chamado de Deus. Qual é a igreja que você quer viver? Sabe o que é o chamado de Deus? Lá de trás, ele já estava debaixo da bênção. Aí você pode dizer, pastor, mas espera aí, eu tenho lido a história de Jacó e tenho ficado decepcionado com ele, porque ele é visto como um enganador. Ele tirou a bênção do seu irmão. Espera aí. Se você ler bem a fundo o texto, você vai ver um irmão que não estava preocupado com a sua primogenitura, que em um determinado momento falou que a minha necessidade da terra é muito maior que a necessidade do céu. Eu preciso mais de comida do que de Deus. Tem muita gente que está vivendo precisando mais de comida do que de Deus. Está precisando mais de bens materiais do que de Deus. Está precisando mais de ver Deus colocando dinheiro na conta do que ver uma vida reta diante do Senhor. Eu cutuco a pessoa que está ao seu lado e diz para ela, você não é medido pelo que você tem. Você é medido pelo que você é na presença de Deus. Olha para o outro lado agora e diz assim, você não é medido pelo que você tem. No reino de Deus,
você é medido pelo que você é. Oh, aleluia! O que você é hoje com o Senhor? O que você tem plantado com o Senhor? O problema é que a gente está vivendo uma vida desgraçada. E você sabe que essa palavra, para algumas pessoas, é palavrão, né? Eu lembro que a Jo falou para uma revendedora uma época, né? Falou, ele é desgraçado. Não fala isso, dona Jo. Desgraçado? Desgraçado é apenas uma pessoa que está sem a graça. Só isso. E tem tanta gente desgraçada assim ou não, que a gente precisa alcançar. O grande problema é que a gente não está focalizando a igreja de Jacó, pastora Cida. A gente quer a igreja de Labão. Eu recebo pessoas no meu gabinete que dizem, pastor, eu fui lesado pelo pastor. Ele falou que eu ia fazer isso. Veio uma palavra de Deus para mim. E eu tenho que falar, mas será que foi Deus mesmo que falou contigo, meu irmão? Tinha fundamento na palavra? E às vezes a gente está pensando que Deus está falando e quem está falando é o homem. E a gente, de uma forma conveniente, se afasta da presença do Senhor. Se afasta dos amigos verdadeiros que estão dentro da casa do Senhor. Ei, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz para ele, você é o meu amigo verdadeiro. Por mais que você ainda tenha alguma dúvida, vai profetizando, quem sabe muda. Aleluia. Se você não achar amigo verdadeiro dentro da igreja, você vai achar onde? Eu já vi crente falando, olha, é melhor o amigo do mundo que o amigo da igreja. Ei, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Esse amigo da igreja não está na igreja, não. Porque se ele for crente de verdade, pode confiar. O problema é que a gente se decepciona com pessoas e a gente acha que todo mundo é igual. A gente pensa que todo mundo vai decepcionar a gente. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se a cada facada que eu levasse nas costas eu parasse, talvez hoje as minhas costas fossem uma peneira. Mas eu prefiro que seja uma peneira e eu continue andando, do que eu parar e não ver algo que Deus vai fazer comigo até o fim da minha vida. Eu prefiro viver uma vida de arriscar com pessoas do que outra de temer e não ver o que Deus pode fazer por meio da minha vida com as pessoas. Labão não queria saber de nada, ele queria saber de recursos. Labão tinha uma visão idólatra. Tanto que quando Raquel saiu para ir com ele, ela teve que roubar os santinhos. Olha só que maravilha. Roubou os santinhos do pai. Já queria levar a idolatria para dentro da tenda de Deus. Sabe, mas quando a gente começa a entender que a nossa visão é a visão do chamado. E eu já quero profetizar sobre a tua vida. Você é chamado por Deus para fazer alguma coisa. Deus tem um chamado para a tua vida. O problema é que às vezes você não entra no chamado. Você resiste ao chamado. E aí você fala, mas qual é o meu chamado, pastor? Eu nunca vi Deus falar comigo. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Tu sabe o que você tem para fazer. Tu é frouxo. O problema é que a gente não quer assumir. Mas isso, pastor, justo isso. Meu irmão, eu faço tanta coisa que eu não queria fazer. Eu gasto tempo às vezes nessa. Outro dia eu tive que ouvir uma pessoa que eu não queria ouvir. Mas é o meu chamado. Tem que sentar e tem que ouvir. Aí fala, querido, eu sei, já que tu quer, eu sei onde você quer chegar, mas eu vou ter que te ouvir. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Exerça o teu chamado. Entra na igreja de Jacó hoje. Talvez você tenha que fechar a porta de Labão e abrir a de Jacó e falar, cheguei, Jesus! Que bom que eu te encontrei. O problema é que a gente está vivendo uma vida de ilusão espiritual. Eu não quero que você viva uma vida de ilusão espiritual. Eu quero que você viva uma vida de realidade de Deus. Vai passar por luta? Vai! Mas vai passar. Vai ter decepção? Vai! Mas vai ultrapassar. Vai se sofrer alguma decepção com alguém que você amava? Vai! Mas vai passar. E lá na frente você vai dizer, valeu a pena Jesus te servir. Igreja de Jacó, a igreja do chamado. Um pouquinho antes, Jacó foge, porque ele fez isso com o irmão dele. Alguém que abriu mão da sua primogenitura. Alguém que não estava preocupado com as coisas que Deus ia fazer. Tem muito crente que está abrindo mão de primogenitura. Abrindo mão de estar na presença de Deus. Que pena, porque choveu, a igreja hoje está assim. Domingo passado estava cheia de gente, mas a chuva atrapalhou. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, eu demorei 1h40 para chegar aqui.
mas eu vim adorar o nome do Senhor. Para mim não importa o tempo, se vai estar alagado, se não está, se está alto, se está baixo, se está sem luz, se está com luz. Eu vou glorificar o nome do Senhor. A questão é essa. A igreja de Labão é a igreja do resultado. Eu só vou se tiver resultado. Ah, querido, quando Jacó saiu, que ele saiu de perto da sua família, que Isaac falou, vaza, que teu irmão não está muito bem contigo não. Corre. Ele olhou para aquilo, ele saiu, e ele, em um determinado momento, ele deitou num lugar que depois ele chamou Betel, deitou numa pedra, e Deus falou com ele com meio de um sonho. E ele via anjos subindo e descendo. E ele falou, Deus é comigo. O que eu fizer, Deus vai me abençoar. Eu tenho certeza que Deus já falou alguma coisa para você, que você sabe que Ele é contigo. Eu tenho certeza que você já teve um encontro com Deus, pessoal, exclusivo e verdadeiro. Então por que às vezes tem vontade de desistir? Tem vontade de frouxar? Tem vontade de parar? Tem vontade de recomeçar de um outro jeito? Eu vou naquela outra igreja, que lá é mais tranquila. Ei, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Vá onde tem palavra. Vá onde Deus atua. Esse negócio, eu vou mais pertinho da minha casa, porque é mais fácil. Ei, meu irmão, tu está procurando comodidade? Eu rodo 25 quilômetros para chegar aqui. Todo dia, se não sou eu, é a minha mulher para vir para a associação. É culto, é desculto, é reunião, é desreunião, é qualquer coisa. Eu amo fazer a obra de Deus, porque a igreja que me sustenta é a igreja de Jacó, não é mais a igreja de Labão. O problema é que a gente quer facilidade com Deus, eu tenho que correr, meu Deus. Às vezes a gente está tão focado num crescimento a qualquer custo, e a gente esquece de enxergar que Deus não está preocupado com o valor. Deus está preocupado com o valor espiritual, com a sua alma. Sabe, eu queria dizer uma coisa para você. Quando você se torna um crente realmente focado, o crente do chamado, o crente do legado, você deixa de ser um crente qualquer e passa a ter um lugar cativo na presença de Deus. Você não entendeu bem, mas eu vou falar para você de novo. Quando você começa a se focar, quando você tira todas as coisas da frente e coloca Deus em primeiro lugar, você passa a ter um lugar cativo na presença de Deus. Sabe aquela coisa do VIP? Sim ou não? Do VIP? Que você chega com o seu ingresso, VIP. Dá licença um pouquinho, gente. Por favor, senhor. O senhor vai sentar aqui. O maestro vive fazendo essas coisas, né? Mas você podia dar um testemunho depois. Aí ele senta na primeira cadeira. O senhor quer tomar uma champanhe? Champanhe não pode aqui dar banco, que eu estou sabendo. Você pode tomar aqui um suco, alguma coisa? Aí alguma coisa assim. Aí ele fala, traz um suquinho para mim. Aí uma castanha, alguma coisa. Isso, fica aqui. Ei, meu irmão, Deus quer te dar o cartãozinho VIP nessa noite. Deus quer ficar mais íntimo de você. Deus quer você mais perto dele. Meu irmão, eu fico pensando, quando Jesus passava, aquela mulher, só por ter tocado nas vestes dele, só por encostar, para estar perto, ela já foi curada. E é tão interessante, quando você tem essa visão, sabe o que acontece? Jesus para, olha para você e fala assim, de mim saiu virtude. Escute o que eu quero te dizer. É tão bom estar presente na presença de Deus, que o que Ele libera para você é virtude. Eu estou perto de Jesus. Ele não olha e fala, não vou deixar mais nada não. Ele faz, peraí, alguém me tocou, talvez, porque eu senti que alguém que tinha o cartão VIP da Rede de Fé encostou nas minhas vestes e saiu virtude. Jesus nem sabia quem era, mas só o fato de estar perto já está recebendo virtude. Levanta a tua mão, que tem gente recebendo virtude de Deus essa noite, porque está perto de Jesus. Jesus vai derramando sobre a vida dos teus filhos, vai derramando virtude nessa noite. Oh, aleluia, vai derramando, Senhor, virtude. E sabe, quando
Você mergulha nesse texto, você vai ver que Jacó teve algumas experiências nessa estratégia. Ele mudou a história. Se você pegar lá o versículo 37, diz assim: então Jacó tomou varas, igreja, varas, rede de fé, varas verdes. Por que ele não pegou varas secas, maduras, varas fortes? Porque Jesus não está preocupado com gente que acha que é muito bom e preparado. Jesus está preparado com quem está verde, maleável, que está disposto a abrir mão do seu eu para fazer a obra dele, que está disposto a ouvir, entender e falar: eu sou MBA, eu sou pós-graduado, eu sou tatuado, eu sou tudoado, mas eu estou aprendendo, eu quero aprender mais. O grande problema é que a gente tem tanta coisa. Eu acho. Eu falava com a dentista que está nos atendendo outro dia, e ela fala muito, aquela dentista, hein? E ela falava: a sua paróquia é onde? Eu falei: tem um cara de padre, moço, em nome de Jesus. É igreja. É igreja. Aonde que é a tua igreja? Eu falei: aqui embaixo e tal, não sei o quê. E eu falava para ela: olha, a importância de nós aprendermos. Eu falei: veja como é, né? Qual é a sua fé? Ela falou: eu acho que Deus. Eu falei: esse é o problema. Você estudou tanto para ser dentista. Você fez mestrado? Fiz mestrado. Você estudou, né? Trabalho científico? Fiz tudo isso. Por que com Deus você não busca mais conhecimento? Por que você acha com Deus? Porque eu tenho convicção do Deus que eu sirvo. Quem tem convicção do Deus que serve? O problema é que a gente, quando fala das coisas de Deus, a gente acha. Eu acho que deve ser assim, né, pastor? Não. A Bíblia está clara. Como é que tem que ser? Eu não acho nada. Eu sigo o que Deus tem. E o grande problema é que os crentes hoje não são maleáveis. Eu venho de 6 ministérios que eu vi no chão crescer. Deixei a igreja com mais de 750 mil pessoas. Mas Deus me mandou para a rede de fé. E aqui nós vamos começar um trabalho, pastor. Eu falei: tá bom, que tu senta aí e fica... Eu sentar? Vai sentar, vai ouvir, vai aprender, vai ver qual é a visão de Deus e o que Deus quer de você aqui. Maleável. Ali não tinha talento, ali tinha gente que queria. Ele pegou a varinha que ele sabia que ela era fácil de manejar, fácil de tirar a casca. Ei, meu irmão, eu não estou dizendo que você é um crente velho e que você é uma madeira dura, encascado. Ainda que eu gostaria de dizer isso. Mas assim, para de ser esse crente sabe tudo. A igreja de Jacó não permite esse tipo de crente. A igreja de Labão permite, porque ele quer pessoas boas, talentosas, que façam ele ganhar dinheiro. Eu não quero. Eu quero que Jesus mande pessoas que não tenham talento para que a gente forme o caráter de Cristo. E que elas cresçam na presença do Senhor. Cresçam na presença do Senhor. Comece a fazer, comece a viver a presença do Senhor. Comece a falar: pastor, onde eu errei? Você errou aqui. Eu, no meu entendimento, talvez no de Deus nem é assim. Mas olha, melhor isso aqui. Isso, pastor, me cresce ouvir o seu toque. Eu quero pessoas que estejam ao meu lado, que estejam dispostas a ser repreendidos, ouvir, entender e crescer com aquilo, não ficar bicudinho e dizer: eu acho que essa igreja não é para mim. Ei, meu irmão, está na hora de você amadurecer a tua vida espiritual, se levantar no teu chamado e dizer: igreja de Jacó, cheguei e vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Oh, aleluia, glória a Deus. Maleáveis. Ele tomou várias vezes. Gente quer tratar, sabe por quê? Gente maleável é gente tratável. Gente dura é gente que não se trata. A gente pega crente velho, 50 anos de igreja, parece aquele Mutley. Maestro, eu precisei mexer com ele. Chegou aqui, os primeiros cultos lá na igreja assim. Nos 5º culto que ele fez, falei: eu dei uma risada, glória a Deus, está melhorando. Hoje está assim, todo abertinho. Maleável, foi tratado.
Aleluia. Ei, cutuca a pessoa que está ao seu lado e diz assim: que bom que você é maleável. Que bom que você gosta de ser tratado. Oh, aleluia. Ah, querido, que bom que você é assim. Outra coisa, eu já estou encerrando. Encerro em 10 minutos. Outra coisa muito interessante. Crente da igreja de Jacó é aquele crente que gosta de ser feito e quer fazer discípulos. Ah, querido, que coisa linda. Sabe qual é a coisa linda disso? Pastor, eu quero ser discípulo. Sabe por quê? Porque Jesus não disse: ide por todo mundo, pega meia dúzia de gente e leva com ele. Ele falou: ide por todo mundo, faça discípulos. Ele estava dizendo assim: ei, você sozinho não vai chegar em lugar nenhum. Mas se você transmitir o que você sabe para alguém, e esse alguém transmite, vai fazendo discípulo, quando a gente vê, a gente tem uma igreja enorme. Sabe qual é o problema? A gente sabe tanto que alguém pergunta, a gente: isso é difícil. Eu confesso que na minha profissão eu faço isso. Na minha profissão. Porque eu estudei, eu faço, um dia eu me reuni com outro advogado, numa reunião que era para acertar uma coisa de uma empresa. E aí, o advogado era da empresa. Era um assunto que eu entendia muito e o outro advogado não entendia. E a empresa falou: então, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para o meu advogado como é que é. Eu falei: claro, vou explicar. Falei meias palavras. É assim, assim, assim. Mas isso, bom, aí é o entendimento dele. Ele que vai ter que saber como é que ele vai fazer. Isso, bom, isso aí é uma coisa profissional que ele vai ter que se virar. Eu vou entregar de bandeja? Isso não. Isso é meu. Tanto é que quando eu saí, a filha do dono falou: doutor, deixa um cartão, que parece que o senhor entende um pouco mais que ele. E o cliente está lá comigo hoje. Aleluia. Irmão, eu não estou sendo ofensivo com relação a isso. Mas o que eu aprendi na minha profissão, o que eu ralei na minha profissão é meu. É o meu diferencial. Quando eu era professor, eu era obrigado a dividir, mas hoje eu não sou mais. Hoje a minha vida depende da advocacia. Agora, ministerialmente falando, querido, eu quero fazer discípulo. Porque Jesus mandou fazer discípulo. Fazendo o quê? Ide por todo mundo, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, ensinando de todas as coisas. Por quê? Porque eu quero que a minha obra cresça. Você precisa entender que você está fazendo discípulo. Você precisa entender que Deus está te preparando para fazer mais discípulos. Você precisa entender que o teu chamado exercido gera discípulos. E o teu discípulo gera outro discípulo. E vai adiante. Esse é o crente da igreja de Jacó. E eu quero terminar dizendo para você que o fim... Estou tirando alguns tópicos para ganhar tempo. O fim de tudo isso é que você seja um crente expositivo. O crente da exposição. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Vim de ministrar. Não. O crente da exposição é um crente que tem testemunho para dar. O grande problema hoje é que tem pessoas que dizem, às vezes a gente ouve, infelizmente, como pastor. Às vezes alguém traz alguém para a igreja. Esse alguém traz outro alguém. Aí você vai tratar esse último alguém, que esse precisa, chegou agora. Aí ele vem, e aí ele começa a falar, e a gente começa a ministrar. E aí de repente aquela pessoa fala: mas para ser crente igual aquele que me trouxe, é difícil. Aí a gente é obrigado a falar: mas você não segue aquela pessoa, você segue a Jesus Cristo de Nazaré. Se ele está errado, paciência, você precisa começar a acertar. Sabe, a gente está precisando hoje de uma vida de exposição de Deus. O problema é que ninguém quer expor, que é crente em Jesus. Porque no primeiro semáforo amarelo que alguém freia, você joga todo o evangelho no lixo. Sim ou não? Não. No primeira fechada que você leva, aquele adesivo seu da rede de fé, eu gostaria que Deus apagasse do teu carro. Porque quando você abre o vidro, não é para abençoar. A gente não se expõe. Sabe, eu quero orar por uma igreja que está disposta a se expor. Que as pessoas olham e falam: cara, você é diferente. Moça, você é diferente. O que acontece? Jesus está na minha vida.
Antes de vir para cá, nós estávamos assistindo um programa na Eliana, que o Thales Roberto ia fazer uma homenagem para uma família, para uma moça que também tem uma associação que mexe com 400 ou 500 crianças, de aula de balé também. Eu falei, uau, que coisa inspiradora, lá na Cracolândia. E aí vieram os pais daquela moça. Ela nem sabia, não cheguei a ver o final porque não deu tempo. E aí eles disseram, olha, eu fui drogado, eu usei drogas de tal, tanto, fui preso, tal, tanto. E a serenidade daquele casal me deixou tão feliz. Porque aquele homem com uma serenidade, ele disse, mas quando eu deixei Deus entrar na minha vida, eu parei. E graças a Ele, hoje a minha vida é uma vida de bênção. A esposa veio e falou quase a mesma coisa, com uma serenidade, com um rosto transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Sabe o que é isso, meu irmão? Exposição. Cheia, alamantoria. O problema é que a gente tem vergonha até de falar que é crente. Não sabe se expor, não sabe falar. Se alguém pergunta um versículo, tu tem que pegar na Bíblia, não sabe nem onde tal. O problema é que a gente quer ser crente de domingo e de quarta, quer ter igreja de Labão, quer ter igreja de resultado, mas Deus está te chamando para uma igreja de Jacó nessa noite. Deus está te chamando para uma igreja séria. Deus está te chamando para ser crente de verdade. Deus está te chamando para rasgar você, para tirar. Sabe por quê? Porque quando a gente permite isso, e eu encerro aqui, quando a gente sabe que a gente é uma vara verde, a gente permite que Jesus arranque as cascas. Vai tirando. E pelo texto bíblico diz assim, descascando nelas riscas brancas, deixou à vista o branco que nelas havia. Sabe quando você se expõe, quando você é maleável, você permite que Jesus arranque a casca. E quando você permite que Jesus arranque a casca, você está exposto. E tudo que é alvo da presença do Senhor passa a reluzir. E essa é a fonte do milagre. Foi tirando as cascas que as ovelhas olhavam, e eu não sei o que acontecia lá dentro, e aí nascia um negócio, uma zebrinha gospel no formato de uma ovelha. Nascia um cavalinho pampa no formato de um cordeirinho. Porque está na hora de arrancar a casca. Sabe o problema? A gente quer ser crente cascudo. A gente quer ser crente, sou crente, mas não sou trouxa. Eu sou crente, mas não mexe comigo não, que eu tiro a peixeira. Quem é do Nordeste aqui? Aleluia. Eu meto a peixeira. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Deus quer tirar a tua casca. Deus quer te fazer uma vara verde. Deus quer te expor. E Deus quer fazer com que você tenha um chamado vivido na tua vida. Aleluia. Fica de pé para você pensar que está terminando. Aleluia. Chegou o tempo de você decidir, meu irmão. Qual é a igreja que você quer frequentar? A igreja de Labão ou a igreja de Jacó? A igreja do resultado ou a igreja do chamado? A igreja da herança ou a igreja do legado? Ah, chegou o tempo da gente fazer algumas decisões. Para a igreja de Labão, igreja idólatra, superficial, igreja mais da terra do que do céu, igreja com problemas, sem raízes, sem a marca de Cristo. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Jesus tira as suas cascas, Ele expõe as marcas dele na tua vida. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diz assim: está na hora de você deixar expor cada vez mais as marcas de Cristo na tua vida. Mas a igreja de Jacó, meu irmão, aleluia, é uma igreja diferente. É a igreja que mostra as marcas de Cristo. Ah, quem quer mostrar a marca de Cristo aí? Tem crente aí que quer mostrar a marca de Cristo? Que forma verdadeiros discípulos, que vão perpetuar, que vão seguir adiante, que vão perpetuar naquele chamado que Deus mandou.
Ah, querido, se você entender isso hoje, nessa forma, Deus vai começar uma nova vida na tua história. Quero que você entenda qual é a diferença de herança e legado. Herança é aquilo que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você deixa em alguém. Qual é a igreja que você quer? A igreja do patrimônio, de ter, ou a igreja do transmitir? A igreja do deixar algo, ou a igreja de deixar em alguém algo? Se você transformar vidas por meio do seu legado, Jesus vai te abençoar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que precisa sair da igreja de Labão nessa noite, abrir a porta e dizer fui, e abrir a porta da igreja de Jacó e dizer: cheguei, Jesus, cumpre o teu chamado em mim. Quem quer viver uma igreja do chamado? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui à frente porque o tempo já foi. Eu preciso encerrar. Mas eu quero orar. Eu quero te abençoar. Eu quero formar em você um coração de verdadeiro adorador. Um coração de quem quer ser realmente alguém que quer ser transformado. Se você realmente quer ser transformado, coloca a mão no seu coração. Talvez você precise hoje tomar uma atitude. Talvez você precise dessa noite dizer: eu preciso tomar essa atitude, Jesus. Eu preciso abrir a porta dessa igreja que eu entrei com um pensamento, e preciso fechar essa porta e abrir essa outra para começar a acontecer o meu chamado. Ah, querido, eu estou vendo levitas neste lugar. Eu estou vendo obreiros neste lugar. Eu estou vendo pastores neste lugar. Eu estou vendo presidentes de congregação neste lugar. Eu estou vendo pessoas que podem fazer tanta coisa na presença do Senhor, mas por estar vivendo a igreja de Labão, ainda não conseguiu viver. Coloca a mão no teu coração. Diz para o Senhor nessa noite: Senhor, o meu chamado precisa ser executado. É hoje, Senhor. É hoje, Senhor. Xerei, calamantore, calabassurias. É hoje, Deus. Eu vou te priorizar. Não importa as circunstâncias, não importa o que eu tenho, mas o que importa é o que eu sou na tua presença. Deixa eu te usar. Oh, Deus. Enquanto eu te uso, vai usando o Espírito Santo de Deus na tua igreja nessa noite. Vai usando, Senhor, esses que colocaram a mão no seu coração de uma forma sincera. Vai usando, Senhor. Vai transformando, Senhor. Vai mudando, Senhor. Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, deixa as feridas de lado, deixa as decepções de lado. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama tanto. Jesus confia tanto. Jesus confia tanto. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Só você que precisa ser transformado. Levanta a mão pro céu. Diga comigo: Espírito Santo de Deus, nessa noite eu quero entregar a minha vida pro teu chamado. Eu até pensei, Senhor, que evangelho era evangelho de resultado. Era algo que dá e devolve.
Mas eu tenho aprendido, Senhor, que evangelho é ser na tua presença, é viver na tua presença, é lutar a cada dia para estar na tua presença. Nessa noite, Pai, com humildade de coração e arrependimento claro, eu saio da igreja de Labão, a igreja superficial, a igreja da mentira, a igreja da terra, e entro, Senhor, na igreja de Jacó, para poder, Senhor, viver o meu chamado. Eu sou vara verde, Deus. Pode vir, pode tirar a casca. Eu quero me expor, porque eu sei que a exposição que o Senhor vai colocar dentro de mim é de bênção. Em nome de Jesus, me transforma, me faz diferente, porque eu quero ser discípulo e quero fazer discípulo. Eu te amo, Jesus. Aleluia! Glória! Deixa Jesus te usar. Aleluia! Enquanto eu te uso, eu